Isso aqui eu não quero. Então, nós vamos lá. Então, retomando aí nesse segundo semestre e último, nós vamos agora aos projetos de aplicação. Nós vamos iniciar pelo projeto de aplicação número 1, onde ele pede para a gente para ser executada a seguinte função. Desenhar o diagrama de interconexões elétricas físicas e o programa de controle do CLP para um sistema de reservatório composto de uma válvula de entrada, P, duas bombas acionadas por M1 e M2, um alarme, AL, e 4 sensores de nível, A, B, C e D, conforme ilustrado na figura. Então, aqui pela figura a gente pode ver a representação. Tem uma válvula, representada pela letra P, os sensores de nível do tanque, onde o A é o nível mais alto de água, o B é o segundo nível, o C o terceiro e o D o último nível de água, nível mais baixo registrado aqui. Tá? E aqui na parte de baixo do tanque a gente tem a saída para 2 motores. E temos também aqui a representação de um alarme. As condições de funcionamento são as seguintes. Se o nível for A, se o nível estiver aqui em cima, então fecha-se a válvula P, que é essa daqui. Se o nível for inferior a B, ou seja, né, se estiver até o B não, mas se estiver abaixo de B, então abre-se a válvula P. Tá? Então sempre que a água estiver, por exemplo, nesse nível que está sendo representado aí na figura, a válvula P vai ser aberta para não deixar o tanque esvaziar. Acima de B, ou seja, sempre que o nível da água estiver do B para mais, M1 e M2 bombeiam. Ou seja, as duas bombas, os dois motores vão ligar. Abaixo de B, somente M1 bombeia. Portanto, nesse nível que está aqui no exemplo, nesse caso, que está abaixo do B, só o M1 vai ficar ligado. Abaixo de C, soa o alarme. Então, quando a água estiver abaixo aqui do nível C, esse alarme vai ligar, indicando que o tanque está esvaziando, está quase vazio. Em D, nenhuma das bombas deverá funcionar. Então, quando a água estiver só aqui no D, nenhuma das bombas deve funcionar, porque as bombas elas nunca podem funcionar sem água, porque se elas forem ligadas sem água, acontece um fenômeno chamado cavitação, e aí a bomba ela estraga internamente, correndo o risco até de queimar. Tá? Então, por segurança, a gente faz esse sistema aí para, caso o tanque esteja com um nível de água muito baixo, já automaticamente não ligar nenhuma das bombas, para não correr o risco de nenhuma delas funcionar sem ter água no reservatório. Tá? Então, visto isso, vamos lá para o ladder. Então, como nós não temos IHM nesse projeto, a gente vai começar lá por exibir tabela de símbolos. E vamos criar a nossa tabela. O I0.0 vai ser o A. O I0.1, o B. O I0.2, o C. E o I0.3, o D.
Então, aí a gente tem representado os 4 sensores de nível. Inclusive, nós podemos até colocar aqui nos comentários, caso a gente queira, lembrando que essa parte de comentários é opcional, ela não é obrigatória, mas nós podemos, caso a gente queira, colocar aqui, sensor de nível alto, depois, sensor de nível médio, podemos dizer assim, sensor de nível baixo, sensor de nível extra baixo. É uma forma de nos auxiliar, caso a gente fique com alguma dúvida aí referente à indicação de cada um dos sensores que nós colocamos no nosso projeto. Tá? Então, de entradas que a gente tem, são apenas essas daí, apenas os sensores. Não tem botão, não tem nada nesse projeto aí. Agora nós vamos para as saídas. 0.0 podemos chamar de P, que é válvula de entrada. O que 0.1? Vamos colocar aqui como motor 1. A gente não consegue colocar M1, que nem é indicado no exercício, porque essa nomenclatura que a gente colocar como símbolo, o sistema não aceita, porque M1, M2, M3, nesse programa, são para as memórias, tá? Então, ao invés de a gente colocar M1, a gente coloca como motor 1 o nome completo. Que é 0.2, o motor 2, 0.3, a L, que é o alarme. Tá? Então, colocamos aí todas as nossas 4 entradas, que são os sensores de nível, e as 4 saídas, que é a válvula de entrada de água, as 2 bombas e o alarme. Feito isso, fechamos e vamos agora para a programação propriamente dita. Então, vamos lá. Quando nós estivermos primeiro no nível A. O nível A é o nível mais alto que a gente tem de água, é quando o tanque está cheio. Tá? Então, se a água chegou no nível A, significa que ela passou pelo B, pelo C e pelo D também. Então, todos os sensores vão estar acionados quando o tanque estiver cheio. Então, para garantir, a gente põe assim, ó. A, B, C e D. Então, quando a água atinge o nível A, significa que o tanque está cheio, todos os sensores vão estar acionados. E o que o exercício fala para a gente? Quando todos os sensores estiverem acionados e a gente estiver lá no nível A, tem que desligar a válvula de entrada de água, né? Senão pode ocorrer do tanque transbordar. A gente faz exatamente isso. Reseta o P, que é a válvula de entrada de água. Lembrando, né, que aqueles comentários que a gente insere lá, eles aparecem aqui embaixo. Por isso que é legal a gente pôr, né? Conforme eu vou vindo aqui, ó, sensor de nível alto, médio, baixo, extra baixo, né? E a válvula de entrada. Tá? Então, aqueles comentários que a gente coloca lá que são opcionais, auxiliam a gente aí durante a programação, caso a gente fique com dúvida de alguma das nomenclaturas ou o que ela significa. Então, nível A é isso. Compilamos, beleza. O segundo nível que nós temos é o nível B.
Então, vamos inserir uma nova lógica. E vamos chamar aqui de nível B. Quando a água está no nível B, significa que ela está na posição intermediária ali do tanque, né? Que nós chamamos de médio. Tá? Ou seja, não chegou até o A. Se não chegou até o A ele entra como normalmente fechado. Tem água no B, tem água no C e tem água no D. Então, se tem água no B, no C e no D, B, C e D vão entrar como normalmente aberto. E o que ele fala para a gente, né? Que quando estiver no B, o que tem que acontecer? Ligar os dois motores. Então, vai ligar tanto o motor 1 quanto o motor 2. Então, a gente vem aqui, seta o motor 1, a gente vem aqui e seta motor 2, tá? E compila. Então, quando ele estiver lá no B, liga os dois motores. Se ele chegar lá no A, desliga a válvula de entrada de água. Aí agora a gente vai fazer a lógica para o nível C. Então, vamos inserir uma nova lógica. E vamos chamar aqui de nível C. Se a água está no C, significa que ela não chegou até o A, portanto o A entra como normalmente fechado, e nem chegou até o B. O B também entra como normalmente fechado. Se tem água no C, significa que tem água no C e no D. O C entra aberto e o D entra aberto. No nível C, o que tem que acontecer? Ligar a válvula de enchimento de água, porque se está no C significa que está abaixo do B. Então a válvula P, ela tem que ligar. O motor 1, ele fica ligado. Portanto, a gente coloca aqui o 7. Motor 1. Porém, quando estiver no nível C, o motor 2 ele tem que estar desligado. Se é desligado, a gente entra aqui com o reset. E o alarme também tem que estar desligado. Então, a gente reseta também o alarme. Tá? Então, no nível C, fica ligado a válvula de enchimento do tanque e o motor 1. E fica desligado o motor 2 e o alarme. Compilamos. Agora nós vamos para o nosso próximo nível, que é o nível D. Acrescentamos mais uma lógica, colocamos aqui como nível D. O nível D é quando a água está lá embaixo, né? Então significa que não tem água no A, não tem água no B, não tem água no C. Só tem água no D. Tanto D, ele entra normalmente aberto. Aí, o que tem que acontecer? Ligar o alarme. Desligar as duas bombas. Então, desliga o motor 1. Desliga o motor 2. E a válvula de enchimento, que é a válvula de entrada, ela tem que ficar ligada. É a válvula P. Tá? E aí a gente compila.
E temos a situação, que é a pior situação possível que pode ter, é que se o tanque estiver totalmente vazio. O tanque totalmente vazio tem que ligar a válvula, ligar o alarme e desligar os motores. Basicamente, a mesma coisa que a gente tem nesse nível D. Então, vamos fazer só uma lógica à parte aí, por questão de organização. Então, a gente acrescenta aqui, põe aqui tanque vazio. Não tendo água em nada, não acusa o sensor A, nem o B, nem o C e nem o D. Nesse caso tem que estar ligado o alarme e tem que estar ligado a válvula de enchimento. E como a gente comentou, as duas bombas, que é o motor 1 e o motor 2, devem estar desligados, porque se não tem água, elas não podem estar ligadas para não danificar. E compilamos. Agora vamos fazer o teste. Vamos transferir lá o nosso programinha e vamos ver se dá certo. Inclusive, se a gente quiser, notem que aqui em cima a gente não ligou os motores e nem desligou o alarme, tá? Mas nada impede. Se a gente quiser ser redundante, a gente pode ser. No caso do nível A, por exemplo, ó, tem que estar desligada a válvula e tem que estar desligado o alarme. A gente pode colocar aqui, não tem problema nenhum. E os dois motores devem estar ligados. Motor 1 e motor 2. Não tem problema nenhum da gente ser redundante na programação. Tá? Embora o tanque vá enchendo, né, de forma gradativa ou esvaziando de forma gradativa, a gente pode colocar todas as condições em todas as lógicas, se assim a gente quiser, como programador. Ó. No nível B, né, eu posso mandar desligar o alarme também, não tem problema nenhum. Tá? Então, isso daí são coisas que a gente, conforme vai fazendo a programação, aí a gente vai definindo. Então, vamos conectar. Fazer o download. E dar o play. Lá no simulador, precisamos apenas das entradas e saídas digitais. Então, notem ó, que, por enquanto, a gente não tem nenhum sensor acionado. Nenhum. Isso significa que o tanque está completamente vazio. O que ele ligou já para a gente? O alarme e a válvula P. O tanque começou a encher. Começou a encher, ele chegou lá no nível D de água. Continua a mesma coisa. Alarme, a válvula P e o alarme ligado. Aí chegou lá no C. Chegou lá no C, ele já desligou o alarme, continua a válvula P de enchimento ligada e ligou o motor 1. Continuou enchendo o tanque. O tanque chegou lá no nível B. Então tá a válvula P ligada e os dois motores. Tanque completamente cheio. Desligou a válvula P para não transbordar e manteve os dois motores ligados. Começou a esvaziar. Então ele saiu do A, foi para o B. Ele manteve os dois motores ligados. Aí caiu mais um pouquinho. Caiu para o C. Quando cai para o C, automaticamente ele já manda ligar a válvula de enchimento e deixa ligado só o motor 1. Vamos supor que o tanque continuou esvaziando por algum motivo. Tchum. Chegou lá, né? Tá só o nível D acionado. Ele manteve a válvula e o alarme. Tá?
Então, por aqui a gente consegue ter o controle do tanque. Voltou no nível C, desligou o alarme, ficou só válvula e motor 1. Encheu mais um pouquinho, chegou no B, ficou lá, válvula de enchimento, e já ligou os dois motores. E quando chegar no nível máximo do tanque, ele desliga a válvula P de enchimento e mantém apenas os dois motores ligados. Tudo bem aí, gente? Deu para pegar a ideia aí do exercício? Ou ficou complicado? Deu pra entender, professor. Sim, deu pra entender. Beleza.